Hoje a gente vai falar sobre algumas demonstrações aqui, algumas propriedades de norma, né, que a gente estava estudando na sexta-feira. E também vamos ver alguns exemplos, alguns exercícios das matérias seguintes, tá? Bom, eu tinha parado aqui nessa demonstração da desigualdade de Schwarz, né? Então, essa daqui a gente não tinha feito essa demonstração, né? E eu fiz um comentário na aula sobre a primeira e a segunda propriedade. Então, vamos lá ver o que fala essa desigualdade de Schwarz. Então, a desigualdade de Schwarz, ela é o seguinte, ela fala que o módulo do produto interno entre VW, por que aqui eu estou usando a notação de módulo, né? Por que aqui tem uma barrinha só? Porque lembrem-se que o resultado do produto interno de... Deixa eu só mudar a caneta aqui. O resultado do produto interno de VW, ele é um número real, né? Isso aqui me dá um escalar, vou colocar um K aqui, e esse K pertence aos reais. Então, por isso que ele coloca ali no início da propriedade uma barrinha só, é o módulo de VW, que aqui dentro vai dar um número real, né? E aí eu vou tomar o valor absoluto desse número real, tá? Então, o módulo do produto entre VW vai ser sempre menor ou igual à norma de V, aqui V é vetor, né? Então, estou falando da norma de V vezes a norma de W. E vamos lembrar, o que é a norma, né? O que significa quando eu escrevo assim, ó, norma de V? Então, a definição, né, de norma é a raiz do produto interno entre V e V, né? Ele com ele mesmo, o vetor com ele mesmo, tá certo? Então, vamos lá demonstrar essa propriedade. Então, agora a gente vai demonstrar esta daqui, né? A Schwarz. Então, essa desigualdade, vou colocar ela aqui embaixo, de novo, para ficar bem escritinho ali. É isso aqui que a gente vai demonstrar. Então, essa demonstração, a gente vai fazer em dois casos, né? Um caso que ele é trivial, que é quando o vetor V é o vetor nulo, né? Quando um dos vetores, na verdade, poderia ser W, tá? Mas eu vou fazer uma suposição aqui, ó. Eu vou colocar se o vetor V é o vetor nulo, tá? E uma outra possibilidade é se o vetor V for não nulo, tá? Então, eu vou dividir entre esses dois casos. O primeiro caso, gente, ele é bem trivial, porque se você tem um desses vetores, tanto faz o V e o W, né? A gente está, sem perder a generalidade da demonstração, a gente está supondo o V, né? Se o V for igual ao vetor nulo, observem que aqui, ó, vai dar exatamente o lado esquerdo da desigualdade, vai dar exatamente igual ao lado direito, porque na hora que a gente estiver calculando isso aqui, ó, quem que é o produto interno do vetor nulo com o vetor W? Então, a hora que a gente calcula esse produto interno, vai dar um número real zero, né? E vai ser igual, né, a norma do vetor nulo. A norma do vetor nulo a gente sabe que é zero, vezes a norma de W. Então, aqui eu não vou ter o menor, né, a possibilidade de ser menor, porque eu vou ter o zero aqui do lado esquerdo e o zero do lado direito. Então, eu vou estar na igualdade. Então, satisfaz, né? Porque eu tenho essa possibilidade aqui, ó, né? Então, se o V for o vetor nulo, então, a gente vai ter a igualdade, tá? Acho que vou até colocar um então ali para ficar mais certinho. Deixa eu arrumar aqui. Ó, se o V for igual ao vetor nulo, então, a gente vai ter isso aqui, né? Pode até colocar como V igual a isso aqui. Certo? Então, esse é um caso trivial, né? Agora, o caso que vai exigir da gente aí mais expressões, né, matemáticas, né, vai ser a possibilidade do vetor não ser nulo, né? Então, se esse vetor não for nulo, eu vou utilizar um argumento, vou fazer uns rabiscos aqui, depois eu vou apagar, mas é um argumento que vai ajudar vocês a entender. Quando eu estou trabalhando ali com
né, o produto interno, eu posso usar propriedades, né, do produto, abrir o produto, se eu tiver uma combinação linear de vetores ali dentro, se eu tiver uma soma. Então, a ideia aqui vai ser usar uma combinação, como eu quero que apareça V e W para eu conseguir demonstrar, eu quero que seja uma combinação de V e W. Então, eu vou colocar uma soma aqui de V e W para eu poder usar as propriedades. Mas aí eu vou ter que usar um outro argumento, que é o seguinte. Veja que eu tenho esse sinal de desigualdade, então eu preciso criar uma desigualdade, tá? Então, como é que eu consigo criar uma desigualdade? Quando eu tenho o mesmo vetor, né, o produto interno do mesmo vetor, aqui está ok, né, tem o produto interno de um vetor que é o V mais W com o próprio V mais W, então eu já sei que isso daqui vai ser maior ou igual a zero, pela primeira propriedade de produto interno, né? E para criar uma expressão, né, que na verdade vai ser o argumento que a gente vai utilizar ali, para criar uma expressão que é sempre positiva e utilizar uma fórmula matemática que a gente conhece, a gente vai construir uma quadrática aqui. Para aparecer uma quadrática, eu vou ter que criar uma constante multiplicando aqui e a mesma aqui, ó. Então, essa expressão aqui, ó, ela só vai acontecer porque lá no final, depois que a gente fizer algumas manipulações algébricas, a gente vai ter assim, ó, um t ao quadrado aqui, uma expressão, mais um t, uma expressão, mais uma constante. E isso daqui maior ou igual a zero. Tendo isso aqui, ó, a gente vai ter uma parábola, né? Uma parábola em t, onde a gente vai estar avaliando ela sempre maior ou igual a zero, né? Sempre positiva. Então, isso daí, né, vai nos dar análise do sinal de uma parábola, que pode ser, né, se ela é sempre positiva, ela pode estar nessa situação onde não tem raiz, ou ela pode estar nessa situação onde ela tem uma raiz real, né? Esse é o caso quando a parábola é sempre positiva. E isso aqui acontece, essas duas condições acontecem quando o delta, que é o nosso discriminante, for menor ou igual a zero. Então, por que que eu tô, na verdade, estou explicando toda a estrutura da demonstração para vocês entenderem por que que eu escolho essa expressão aqui, ó. Então, primeiro, né, porque eu tenho que o produto interno de um vetor com ele mesmo é sempre positivo, né, por propriedade, né, por ser produto interno, né, e eu coloco esse T aqui para eu criar uma parábola onde eu consiga avaliar o sinal do discriminante, que é o delta aqui, ó, e avaliando esse sinal, a gente consegue demonstrar porque esse discriminante aqui vai ter a relação que a gente quer provar, que é a desigualdade de Schwarz, tá? Então, eu quis comentar assim por cima para vocês entenderem da onde que saiu, né, aquele T e o V mais W ali. T que multiplica V mais o W, tá? E agora eu vou fazer a demonstração bonitinha para vocês, e aí vocês podem me perguntar aí a hora que vocês tiverem dúvida. Então, vamos lá. Então, se o V for diferente de zero, e eu vou precisar desse T, que é um número real, tá? Então, eu vou ter que o produto interno de TV mais W com TV mais W é sempre positivo, né? Por propriedade. Então, vou colocar aqui, propriedade. A primeira propriedade, né? O produto interno de V de V com V é sempre maior ou igual a zero. Tá. E agora aqui, ó, eu vou utilizar as outras propriedades, que é aquelas que eu posso retirar uma constante, né? Eu posso abrir essa soma. Então, na verdade, a gente vai ficar com, se a gente abrir toda essa soma aqui, a gente vai ficar com a seguinte expressão, né? Então, primeiro, eu vou separar a soma, tá? Vou fazer por etapas aqui, para não ficar muito confuso, mas se você depois quiser começar aqui dessa primeira e já colocar a última, que é a equação que eu já mostro para vocês, fiquem à vontade, tá? Porque tudo é a mesma propriedade, as duas mesmas propriedades, né, que são utilizadas. Então, ó, eu vou fixar o TV mais W e vou abrir essa soma aqui, ó, na segunda coordenada. Então, vai ficar
TV mais... E aí, fixei o primeiro vetor e abri a soma. Então, ficou dado, tá? Então, vejam que eu só abri a soma aqui. Então, isso aqui é maior ou igual a zero, tá? Agora, essa parte aqui também tem soma, então também vou abrir. Então, vai ficar... Vou fixar esse primeiro aqui com esse, né? Que agora fixou, na verdade, o da segunda coordenada. Mais o WTV. Então, toda essa parte aqui foi desse aqui. Agora, eu vou fazer o o segundo produto interno. Então, vai ficar TV com W. Opa, fechar o produto. E o W com W. Então, isso tudo aí é maior ou igual a zero. E agora, a gente vai mexer nos escalares. Ó, nesse primeiro aqui, eu tenho T multiplicando na primeira e na segunda. Então, quando sai essa constante, ela sai ao quadrado, tá? Se você quiser até fazer em duas etapas, seria sair um T da primeira coordenada e num segundo momento sair o T lá na segunda coordenada, tá? Aqui eu só tenho T aqui na segunda, multiplicando, então fica T WV. Aqui eu tenho T na primeira. Então, fica isso aqui. E aqui é o WW. Maior ou igual a zero. Aqui eu vou usar uma outra propriedade que diz que o produto interno, né? Se é um produto interno, então essa operação é comutativa, né? Então, o WV é igual a VW. Então, aqui eu posso somar esses termos porque eles têm o mesmo valor, tá? É o mesmo número real de resultado. Então, fica VV mais 2, que multiplica, vou escrever VW só para ficar na ordem, tá? Mais o WW. Então, isso aqui é... Opa, esqueci um T aqui, perdi um T. Isso é maior ou igual a zero. Veja que aqui eu já tenho, né, um trinômio aqui do segundo grau, né, uma expressão quadrática aqui no lado esquerdo, e aí eu posso dizer que se esse trinômio é sempre positivo, né, aí eu vou avaliar a concavidade desse trinômio, né, então vou colocar assim, ó, vou escrever com calma aqui, ó, que temos um trinômio do segundo grau, em T é a variável, né, do trinômio, que deve ser positivo. Para todo T. Então, outra informação que a gente pode perceber aqui, ó. O coeficiente aqui, ó, que está multiplicando T ao quadrado, é VV, né? Então, como esse coeficiente é positivo, né, maior ou igual a zero, na verdade ele é maior que zero porque o vetor não pode ser, não é nulo, né? Eu estou no caso do V diferente de zero. Como o VV é maior que zero, né, a concavidade é para cima. Porque esse termo, produto interno de VV, é como se ele fosse o A multiplicando o T ao quadrado aqui, né? Então, quando o A é positivo, né, lá na parábola, a concavidade é para cima, tá? Então, aí a gente cai naquela condição lá que eu fiz o gráfico, né? Olha, é uma parábola onde eu quero avaliar os valores, que ela é sempre positiva, sempre maior ou igual a zero, e a concavidade dela é para cima. Então, ou eu estou nesta situação aqui, ou eu estou nesta situação onde ela vai ter apenas uma raiz. Por que que eu não estou na situação dela ter duas raízes, né, distintas? Porque aí eu tenho vários valores aqui para x, onde a imagem é negativa. E desde o início, a nossa imagem, olha, veja que toda essa soma aqui é a imagem da função, né? Então, eu estou avaliando sempre imagens
maiores ou iguais a zero, né? É como se o y da parábola fosse maior ou igual a zero, né? Então, eu não tenho essa situação aqui, tá? Então, vou apagar. Então, eu só tenho esses dois casos. Esses dois casos acontecem, veja, aqui é quando não tem raiz real, então aqui é quando o discriminante é menor que zero, ó, não tem raiz real. Deixa eu colocar aqui, ó, para ficar bem didático aí. Não tem raiz real, né? E aqui tem uma. E quando tem uma, o discriminante é zero, né? Uma raiz. Hoje são duas iguais, né? Uma raiz só ali na parábola. Então, veja que o meu discriminante desse trinômio ali, ele vai ter que ser menor ou igual a zero. Então, ó, vou subir aqui. Como delta menor ou igual a zero, temos... Então, vamos fazer a expressão do delta. Quem que seria o delta, né? Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês enxergarem ali no comecinho. Aí. Então, quem que vai ser o nosso delta, né? Então, vamos lá. Delta vai ser o b ao quadrado, né? Então, quem que é o b? Ó, quem que está multiplicando o t? É o 2 e o produto de VW, tá? Então, 2 produto de VW ao quadrado, né? Menos 4 vezes o A, que é o VV, produto de VV, menos 4 vezes A, vezes C, que é W. Ó, veja que o termo independente aqui, ó, é WW, tá? Então, esse meu delta tem que ser menor ou igual a zero. Beleza, então agora eu vou trabalhar com essa expressão. Então, agora eu posso aumentar aqui, para vocês enxergarem melhor, e agora eu vou trabalhar com essa expressão. Tá, então, o que que nós vamos ter aqui? Ó, aqui eu só vou resolver, ó, eu vou colocar aqui, ó, um 4, né? O produto de VW ao quadrado, e aqui também vai ficar menos 4. Então, eu vou só colocar ele aqui, ó, como se eu estivesse somando, VV, WW, né? Então, eu tenho isso daqui. Vou dividir por 4, que não vai alterar a desigualdade, né? Porque 4 é positivo, tá? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Menor ou igual a isso aqui. E aí, a gente está quase lá, né? Perceba que, né, este cara aqui, o VV, ó, então eu vou só fazer mais uma passagem para ficar mais claro. Ó. O VV é a norma de V ao quadrado. Por quê? Porque a norma de V é raiz deste produto interno, né? Se eu não tenho a raiz, é porque a minha norma está ao quadrado, tá? E produto de WW é a norma de W ao quadrado, né? Pelo mesmo motivo. Então, olhem, observem só. Nós quase temos a desigualdade de Schwarz. O que que falta ali para aparecer a desigualdade de Schwarz? A desigualdade de Schwarz é o módulo disso aqui, ó. Módulo disso aqui é menor ou igual ao produto, sem os quadrados ali, né? E veja que basta eu colocar uma raiz dos dois lados ali, que eu vou ter isso, porque raiz de x ao quadrado é módulo de x, né? Então, a raiz dessa expressão ao quadrado vai ser módulo dessa expressão. Por que que aqui do lado direito não precisa módulo? Porque eu já sei que esses valores aqui são sempre positivos, né? E aqui não, aqui eu tenho produto interno ao quadrado. O produto interno de VW, ele pode ser um número real negativo, tá? Então, aqui a minha resposta sai em módulo, e aqui seria módulo disso aqui, mas como isso aqui é sempre positivo, eu não preciso usar o módulo, né? E pronto. Aí eu cheguei ali na minha desigualdade de Schwarz, né? Portanto, vale a desigualdade de Schwarz.
que foi o que a gente acabou de provar. Tá. Deixa eu perguntar para vocês. Ficou claro essa demonstração? Querem que eu volte algum passo aí? Querem me perguntar alguma coisa? Me falem. Até agora deu para entender, prof. Tá, então beleza. Então, eu vou seguir, tá? Qualquer coisa aí, vocês me parem aí, tá? E perguntem. Tá, então vou passar aqui. Deixa eu olhar para a próxima aqui, que a gente tem que demonstrar. Ó, então, nós acabamos de demonstrar a desigualdade de Schwarz, agora a gente vai provar a desigualdade triangular, tá? Mas aí a desigualdade triangular já não precisa de tantos argumentos matemáticos ali para chegar, tá? Então, o que que fala a desigualdade triangular, né? Que a norma de B mais W é sempre menor ou igual à norma de B mais a norma de W. Vocês já viram isso, né? Vocês viram isso, só que como se fosse um módulo, né? Que seria a distância, né? De V mais W ali, né? Entre os vetores, seria menor que a distância de V mais a distância de W. Então, por isso que chama desigualdade triangular, né? É a questão da soma, né? Eu tenho os vetores ali, e aí pensando que esse vetor aqui é a soma resultante, né? Ó, então, pensando lá, você tem U e V, né? Aí você tem a soma deles. Então, você não pode, você nunca vai ter, né? Essa soma entre os dois, a distância ali entre os pontos, né? É maior do que o módulo, né? Desse vetor aqui, mais o módulo desse vetor aqui, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente mostra isso pensando aqui na álgebra, né? Então, deixa eu colocar ela ali embaixo de outra cor. Então, vamos lá. Então, desigualdade triangular. Então, a norma menor ou igual à norma de V mais a norma de W. Então, olha, como eu tenho a norma aqui, ó, nesse lado esquerdo, veja que se eu fosse trabalhar com o lado esquerdo, eu ia sair assim, ó, fazendo essa conta aqui, ó, raiz do produto de V mais W com V mais W, né? E aí, gente, quando eu tenho uma raiz, né, o negócio fica difícil, porque como é que eu vou tirar essa raiz daqui e trabalhar com o que está ali dentro? Então, na verdade, a gente vai começar essa demonstração pensando nessa norma ao quadrado, tá? Então, a gente vai pensar ao quadrado, depois, lá no final, né, no nosso resultado, aí a gente passa a raiz dos dois lados, tá? Então, olhem só, como é que vai ficar isso aqui? Se eu fizer isso aqui ao quadrado, tá? Eu não vou ter a raiz. Isso vai ser igual ao produto interno de V mais W com V mais W, né? Então, de novo, se eu coloco só a norma, eu vou ter que carregar essa raiz aqui, aí vai ficar difícil para eu trabalhar, né? E aí, aqui eu vou usar as propriedades que a gente já viu, né? A gente já fez várias vezes utilizando essas propriedades. Então, se eu utilizar as propriedades, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Vou colocar aqui embaixo para ficar tudo embaixo, ó. Vai ficar produto de V com V, depois produto de V com W, depois produto de W com V, como se fosse uma distributiva, né? Mais produto de W com W, né? E isso vai ser igual a... Então, vai ficar esse daqui, ó, com este, eu vou poder somar, porque o produto interno é comutativo, né? Então, vou ficar assim, ó, V com V, mais duas vezes V com W, mais o W com W, tá? Então, beleza. Tá, agora, o que que a gente sabe também? O produto de V com V, né? Ele vai ser norma de V ao quadrado. Que tá sem a raiz, né?
como a norma é a raiz disso, então, como está sem a raiz, ficou ao quadrado. Mais 2 vezes aqui, vou manter o VW, e aqui eu vou colocar norma W ao quadrado. Veja aqui, esse cara aqui, a gente saiu desse lado esquerdo, né, da norma de V mais W, e eu quero chegar na desigualdade com a norma V mais a norma de W. Só que como eu comecei ao quadrado, né, ó, como eu comecei ali ao quadrado, eu vou ter que chegar em isso aqui, essa soma, ao quadrado, né, para que eu consiga mostrar. E que se a gente pensar nessa soma aqui ao quadrado, o que a gente vai ter? A norma de V ao quadrado, vai ter a norma de W ao quadrado e vai ter o quê? Mais 2 vezes, né, esse produto aqui, né? Então, o que a gente precisa adequar é essa parte aqui, para que a gente possa concluir a demonstração, né? E essa parte aqui, a gente tem algo parecido na desigualdade de Schwarz, ó. Como? Lá da desigualdade de Schwarz que a gente acabou de provar. Como o módulo desse produto interno aqui, ele vai ser sempre menor ou igual à norma de V vezes a norma de W. Então, ó, veja, aqui é o valor absoluto. O valor absoluto desse número é sempre menor. Então, a gente pode falar que o produto interno sem o valor absoluto também é menor, né? Também é menor ou igual. Porque se ele for um número negativo, né? Ele vai ficar positivo. Então, se o valor absoluto dele é menor, então o valor dele real também é menor, né? Essa parte daqui para cá, tudo bem para vocês? Se o valor absoluto de VW é menor ou igual a esse produto aqui. Então, só o módulo, né, que seria o valor real, só o produto interno, que seria o valor real, também é menor ou igual a esse produto aqui, tá? Qualquer coisa aí vocês me perguntem. E aí eu vou usar a desigualdade de Schwarz, tá? Então, olhem só. Dessa última aqui, eu vou voltar, vou escrever lá do início para ficar mais claro. Ó, a gente tinha chegado que isso aqui era igual a isso aqui, ó. 2 vezes o VW mais esse aqui. E agora eu vou usar Schwarz, ó. Então, essa parte aqui eu vou usar Schwarz, então isso aqui vai ser menor ou igual, copio, e aqui eu uso Schwarz, ó. 2 vezes norma V, norma W. Então, usei Schwarz. E aqui eu vou copiar o W ao quadrado, a norma de W ao quadrado. Certo? Então, aqui eu usei desigualdade de Schwarz. Então, vejam que se eu tenho, ó, essa soma aqui ao quadrado, igual a isso, que é menor ou igual a isso, a gente pode falar, ó, portanto, que essa soma ao quadrado é menor ou igual a essa parte final aqui, ó. Então, vou colocar assim, ó, portanto, isso aqui ao quadrado é menor ou igual a isso aqui. E aí, estamos quase lá, né? Porque essa parte aqui é exatamente o que eu tinha comentado, né? Deixa eu colocar de outra cor. É exatamente a norma V mais a norma W ao quadrado, né? Ó, quadrado da norma de V, tá aqui, mais 2 vezes norma V, norma W, tá aqui, mais quadrado da norma de W, tá aqui, tá? Então, voltando aqui, portanto, isso, logo, né, nós temos que essa soma aqui vai ser menor ou igual a norma V mais a norma W ao quadrado. E agora sim, né? E aí agora utilizando, né, a raiz aqui, né, a gente vai ter que o valor absoluto dessa norma aqui, mas a gente não precisa se preocupar, porque o valor da norma é sempre positivo, né?
Então, esse valor aqui é menor ou igual a este aqui. Tá? Aqui também, desse lado, também você tem algo positivo, né? Porque você tem a soma de dois valores que são maiores ou iguais a zero, né? Então, também é positivo. Então, por isso que a gente não usa o módulo aqui, tá? Deixa eu só melhorar isso aqui. Aí. Tá. Então, essa é a desigualdade de Schwarz. Ah, desigualdade triangular, perdão. Deixa eu colocar aqui. Desigualdade triangular, tá? Então, qual foi o argumento que a gente utilizou? A gente utilizou a desigualdade de Schwarz aqui no meio da demonstração, né? Que a gente precisou utilizar esse argumento aí para conseguir concluir a desigualdade triangular, tá?